Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Bom, gente, bem-vindos aí a mais um bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos aqui, eu, Daniel Souza, e também Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco esses dias que foram bastante acolorados, não é isso, Tanguy? Muito movimentados. Não. Peraí. O quê, cara? Eu tenho uma pergunta para te fazer antes. Qual pergunta? Você ficou sabendo quem foi o campeão da Copa Africana de Nações? O campeão da Copa Africana de Nações? Não tô sabendo. Isso. Você tem duas alternativas. Foi A, Angola, ou B, Argélia. Tenta aí. Deve ter sido, então, Moçambique. Então tá bom. Quando Portugal ganhar uma Copa do Mundo no ano e Angola ganhar a Copa Africana de Nações no outro, a gente volta a conversar. Mas vai lá, pode continuar aí com a sua pauta agora. Vai lá, tá muito quente a semana e tal. Vai. A semana que aconteceu muita coisa internacionalmente. No Brasil também tivemos aí muitas novidades, não é isso? Isso aí. Vem cá, o Boris Johnson ganhou, né? Então o Boris Johnson vai ser o primeiro-ministro. Quem é Boris Johnson, para começar? Boris Johnson é aquele rapaz que também é um cabeleireiro do Trump e que disse que vai fazer o Brexit até o dia 31 de outubro, doa quem doer. Mas eu sei que você tem alguns comentários para fazer aí sobre assim, as consequências econômicas de um hard Brexit, né? De um Brexit sem acordo com a União Europeia. Pois é, cara. Hoje saiu aí a capa da Economist da semana. Achei maravilhosa a charge com o Boris Johnson sentado num carrinho de uma montanha-russa e tipo com uma frase dizendo lá vamos nós, né? Sugerindo que serão meses bastante animados e claro que isso em economia não é bom. Isso significa muita imprevisibilidade, muita incerteza, o que acaba desacelerando o investimento, desacelerando o consumo e etc. Me parece temerário você sequer considerar a possibilidade de um hard Brexit. Eu não consigo acreditar que alguém possa, na cadeira de primeiro-ministro, levar a sério essa possibilidade, por conta do impacto extremamente negativo que teria sobre a economia inglesa, a economia britânica, de uma forma mais ampla. Você está falando de um Reino Unido que, de um dia para outro, não tem acordo comercial com ninguém, perderia acesso ao mercado europeu, justamente por não ter ali especificidades tanto de exportação quanto de importação de mercadoria. O impacto seria desastroso. O Reino Unido importa metade da comida que consome. Isso, só para a gente ter uma ideia do nível de gravidade, de complexidade. Imagina se você começa a ter uma entrada menor de alimentos, o impacto inflacionário que isso pode ter. Isso para ficar apenas em um exemplo, fora do impacto em termos de investimento, em termos de crescimento econômico, em termos de emprego. Quer dizer, me parece algo absolutamente assustador pensar que alguém na cadeira de primeiro-ministro continue com a retórica de um hard Brexit. Agora, os outros países, assim, é bastante claro que a União Europeia, por exemplo, não queria que o Brexit acontecesse. Mas, nesse momento, o discurso tem sido mais ou menos o seguinte: olha, a gente vai deixar de exportar, é verdade, para um país. O Reino Unido vai deixar de exportar para 27. Né? Claro. Então, no final das contas, há uma consequência para todo mundo, mas a consequência pesa muito mais sobre o Reino Unido. Agora, me parece que ele já começou a sentir um pouco o peso dessa decisão no primeiro pronunciamento dele como primeiro-ministro. Ele disse uma frase que me chamou bastante atenção. Ele disse o seguinte: me parece bastante remota a chance da gente fazer um Brexit sem acordo. Eu, sinceramente, assim, o Boris Johnson, para mim, ele é um grande ponto de interrogação. Eu nunca sei se ele está forçando a barra para conseguir uma posição negociadora melhor, se ele acha aquilo mesmo. É possível que ele utilize como uma retórica para tentar negociar, uma vez que a União Europeia já disse que não tem interesse em renegociar os termos do acordo. O Brexit deveria ter acontecido em março desse ano agora, foi prorrogado para outubro, então lembrando sempre a data é dia 31 de outubro. Agora, o que vai acontecer daqui até lá é uma incógnita absoluta, sabendo que as consequências para o Reino Unido são gravíssimas. E os europeus, nesse momento, os líderes europeus, principalmente Angela Merkel e o Emmanuel Macron, estão de olho muito atento ao que está acontecendo no Reino Unido nesse momento. Isso aqui vai ser uma daquelas coisas que, eu sempre digo isso, né? A gente começou aqui no Petit Jornal na semana em que o Brexit foi votado, e, portanto, aprovado, né, na votação popular, mas me parece que a gente ainda vai falar sobre essa novela, sobre os desdobramentos durante alguns meses ainda. Nesse sentido, parece que o Boris Johnson utiliza a mesma técnica do Trump, né? A técnica de negociação do Trump é claramente essa. Quer dizer, ele estica a corda, ele tensiona a negociação
como estratégia para conseguir termos melhores. O que muitas vezes acaba dando certo, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Ainda mais se você tem por trás de você os Estados Unidos e quem está do outro lado, muitas vezes, não tem condições de negociar em pé de igualdade com você. Agora, nesse caso do Boris Johnson, me parece que ele está claramente numa posição frágil. Não é como acontece nos Estados Unidos. Uma coisa é você ser o Trump, você esticar a corda para renegociar o NAFTA, para renegociar com os chineses que sejam. Outra coisa é você ser o Boris Johnson, premier do Reino Unido, e tentar esticar a corda contra a União Europeia. Você não faz sentido. Isso me parece um erro estratégico muito grosseiro por parte dele, sabe? E, Daniel, tem mais um ponto de diferença importante também entre o Boris Johnson e o Donald Trump. O Donald Trump ele fez os 2 primeiros anos de governo dele tendo o legislativo a seu favor, tanto a Câmara quanto o Senado. Nesse momento ele tem apenas o Senado, mas tem, enfim, uma minoria barulhenta na Câmara, o que dá ao Trump um poder de barganha bastante forte. Aquilo que ele diz, de fato, pode se tornar realidade. Já ficou claro, mais de uma vez, que o Congresso, que o Parlamento britânico é contra um hard Brexit. Isso foi dito várias vezes, foi reiterado diversas vezes. Então, ele já assume, isso eu disse na última coluna que eu gravei, ele já assume com um parlamento, que é absolutamente fundamental para ele, absolutamente hostil a qualquer pretensão que ele tenha daqui para frente. Acho que a gente vai ter semanas aí, no mínimo, muito imprevisíveis, e nesse sentido, a capa da Economist acabou sendo bastante feliz, mostrando que teremos dias de imprevisibilidade, e lá vamos nós, seja lá o que isso significa. Se você está curioso, você que está ouvindo a gente para ver a capa da Economist, está linkado lá no nosso site, né? Entra lá daqui a pouquinho, que já vai estar lá preparadinho para você ver o que o Daniel viu e achou importante. O outro assunto que eu queria trazer, Daniel, é a tentativa que os europeus estão tendo de manter o acordo nuclear que foi assinado com o Irã no ano de 2015. Só para a gente relembrar o que aconteceu, no ano de 2015, os Estados Unidos, mais alguns países europeus, mais a China, mais a Rússia e tal, sentaram com o Irã para assinar um acordo nuclear, e a troca que era feita era, olha, você me dá transparência com relação ao que você está fazendo no seu programa nuclear, e eu desbloqueio, eu retiro algumas sanções e desbloqueio, portanto, recursos para você. O Donald Trump assumiu e resolveu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear, o que significa que os Estados Unidos pretendem voltar a impor sanções contra o Irã. Os europeus eles começaram a bolar uma maneira que foi chamada de INSTEX, né, que é um instrumento de apoio a trocas comerciais. Qual é a brincadeira? Uma vez que você não pode fazer transações financeiras com empresas iranianas, porque se uma empresa, por exemplo, alemã, faz uma transação financeira com uma empresa iraniana, essa empresa não pode mais fazer transações financeiras com empresas norte-americanas, o que faz com que, na prática, todos os países tenham que escolher se você quer fazer transações financeiras, se você quer fazer comércio, investimento, enfim, com empresas iranianas ou americanas. A escolha fica muito simples. Os europeus criaram, portanto, um mecanismo que foi um INSTEX. Qual é a lógica? Vamos dizer que uma empresa alemã queira fazer, por exemplo, uma transação comercial com uma empresa iraniana. O que vai acontecer é que a transação ela vai acontecer dentro da Alemanha e dentro do Irã. Vai ser quase como se um comércio de compensação, aquele comércio compensado que o Brasil fez com a Alemanha na década de 30. Você faz um comércio sem envolver diretamente trocas financeiras. Isso permitiria, portanto, ter uma certa capacidade de falar, poxa, Irã, a gente está fazendo de tudo, os Estados Unidos estão lá, não estão aceitando, mas a gente está fazendo de tudo para que o acordo se mantenha. A princípio, está quase como um balão de ensaio, para ver se isso funciona, ver se dá para acontecer na prática. Tanto é que o comércio está sendo feito com o Irã por meio desse chamado INSTEX, somente naqueles produtos que não estão sancionados, tipo medicamentos, alimentos, são coisas que são vistas quase como um suporte humanitário. É um projeto piloto, então, na realidade. Projeto piloto. Quase. Ninguém sabe se isso vai funcionar, mas olha o tamanho da gravidade, olha como é que estão realmente colocando isso como um assunto fundamental, que é salvar o acordo nuclear, que é fundamental para garantir que o Irã não tenha uma bomba nuclear daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses que seja. Entendi. Agora, você já falou do seu principal assunto, bomba nuclear. Eu acho que se não tiver bomba nuclear no mundo, você não tem sobre o que falar, não é isso, Tanguy? Não, eu arrumo outros assuntos. Aí eu falo que a bomba nuclear pode vir a existir. Olha aí, a bomba nuclear a qualquer momento. Não, mas na verdade... O pessoal que não sabe, o Tanguy fez uma tese de mestrado, na realidade uma dissertação de mestrado sobre temas nucleares. Então ele tenta mostrar que isso é muito importante, que isso é muito maravilhoso, não é isso?
É isso, é isso. Mas eu estou conseguindo convencer as pessoas. Depois as pessoas digam se eu estou conseguindo convencê-las. Mas, na verdade, a novidade que a gente tem, Daniel, é o fato de que quem entrou na brincadeira do Instex e resolveu que quer brincar também é a Rússia. A Rússia se colocou numa posição de, olha, esse negócio do Instex aí me interessa, eu também quero participar, desde que a gente consiga incluir o petróleo entre as rubricas que vão ser negociadas. Se o petróleo for colocado, você começa a colocar, basicamente, a reativar a economia iraniana. O Irã ele vai voltar para a brincadeira completamente. Isso, caso isso realmente vá para frente, isso pode significar uma derrota enorme para os Estados Unidos. O que a gente vai ter que ver é como é que os Estados Unidos reagiriam a isso. Se eles dobrariam a aposta e, portanto, colocariam sanções ainda mais graves contra o Irã, inclusive para quem faz transações comerciais sem ter transações financeiras necessariamente, ou se eles vão simplesmente falar assim, beleza, vocês conseguiram aí uma brecha, ok, e param por ali. Mas dá para ver que há todo um esforço concertado para tentar salvar o acordo nuclear iraniano com peso pesado, que é a Rússia, e naturalmente traria junto consigo a China. A China que já tem toda uma arquitetura financeira para conseguir continuar fazendo comércio com o Irã. Maravilha. E o que mais que temos aí na nossa pauta de hoje? Eu tô sabendo que eu vou poder tirar dinheiro do FGTS, é verdade? Rapaz, você tem dinheiro no FGTS para começar? Tem, você é um trabalhador? tem. Sou um trabalhador, carteira assinada. Contas ativas, inativas, contas ativas, tudo, inativas, né? tem de tudo, uma loucura. Me diz aí, eu vou ganhar uma merreca ou vou poder tirar tudo? Como é que é? Na realidade, você, em 2019, vai poder tirar R$500. Vamos dizer, R$500 para você, um cara endinheirado, um cara rentista e de posses, talvez seja uma merreca. Para a maior parte dos brasileiros não é. Você tem aí um percentual de quase 80% de contas no Brasil tendo depósitos aí algo em torno de R$500 ou abaixo disso. Aí eu estou falando do número de contas e não do montante de recursos do FGTS, fazendo com que na prática você poderia ter aí um impacto, se a gente agregar aí também o PIS/PASEP, que está sendo liberado, algo em torno de R$30 bilhões de injeção na economia brasileira nesse ano de 2019, que poderia fazer com que o PIB crescesse ao invés de 0,8%, 1,1%. E no ano que vem, você teria aí o direito de aderir, na realidade você aderiria esse ano para fazer saques no ano que vem, sempre uma vez ao ano, fazendo referência aí ao seu aniversário. Lá no site do Petit Jornal eu coloquei inclusive as faixas e quanto seria o direito desses saques anuais que você poderia fazer em diferentes cenários, dependendo da magnitude do saldo devedor do seu FGTS. Só que tem um detalhe importante, se você aderir a esses saques anuais, você perde o direito de sacar a integralidade do FGTS no caso de você ser demitido sem justa causa. Aí você só vai poder fazer esses saques anuais continuamente, com contas ativas ou inativas, mas você não vai poder sacar aquela integralidade. O que pode não ser tão interessante na medida em que o governo prometeu também melhorar o rendimento do FGTS. Nós teremos agora uma novidade que 100% do lucro do FGTS será destinado e distribuído para os trabalhadores, para os donos do dinheiro, o que é, sem dúvida alguma, uma novidade. O FGTS, você ganha dinheiro, você tem lucro, porque na prática você pega emprestado do trabalhador, pagando muito pouco, e você reempresta por uma taxa de juros maior, fazendo com que haja ali uma margem de lucro envolvida nesse processo. Margem de lucro essa que passaria a ser dividida integralmente entre os trabalhadores proprietários do FGTS. E vem cá, e os 40%? O Bolsonaro chegou a falar, depois recuou e tal, porque isso vai começar a entrar numa conta complicada, né? Se vale a pena sacar, se não vale, como é que fica? Não vai mexer nos 40%? Não, os 40% nada mexe, chegou-se a pensar nessa possibilidade e tal, mas não mexe. Se você for demitido sem justa causa, o seu empregador continua tendo que pagar uma multa de 40% sobre o saldo, na realidade, o saldo que continuaria tendo, independentemente dos saques que acabaram sendo realizados. E para sair do muro, o que você acha dessa mudança que teve no FGTS? Olha, ela não atrapalha. Ela realmente não é uma medida que atrapalha o crescimento econômico. Tem algum impacto aí de 0,2% a 0,3% do PIB, o que dentro da atual situação brasileira é bom. Me parece que para o ano que vem esses saques anuais é uma possibilidade. Você está tendo uma oportunidade, você adere se você quiser ou não. Então, acho que para algumas pessoas vai fazer sentido e esse tipo de liberdade é bom.
mas não resolve o problema. Não é isso que vai levar a economia brasileira a se recuperar, não é isso que vai fazer com que o crescimento econômico brasileiro seja forte. Então, sendo bem claro, a medida é boa, mas não resolve os problemas, como muitas vezes o governo tenta transparecer ou tenta demandar assim, um certo otimismo que muitas vezes acaba não sendo a realidade. Beleza. O outro assunto que eu quero trazer, Daniel, foi assim, um pedido, inclusive, lá do pessoal do nosso grupo, né, do Redação do Petit Jornal, lá no Facebook, é o nosso grupo de apoiadores. O Bruno Todd, né, sugeriu lá, falou, poxa, não tem ninguém falando e tal, sobre o caso de Porto Rico. O que faz muito sentido a gente falar, porque tem uma situação que pode ser um paralelo interessante, importante, com relação ao que a gente está vendo aqui no Brasil. Particularmente porque o governador, né, o Ricardo Rossello. Só para lembrar, gente, Porto Rico é um território americano, não é um estado americano. Portanto, as pessoas, por exemplo, não votam nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, tem um governador, mas é um território, uma posse americana. Então, não tem um presidente, tem naturalmente um governador, e esse governador, Ricardo Rossello, ele renunciou ao cargo depois que nós tivemos o vazamento de conversas que ele teve, veja só, pelo Telegram, com pessoas, né, próximas a ele, com mensagens absolutamente deploráveis, né, do ponto de vista da opinião pública. Quando a gente fala, por exemplo, sobre mensagens misóginas, homofóbicas, xingou com palavras de baixíssimo calão mulheres da oposição, foi bastante, assim, como é que eu diria, duro, né? Foi bastante, assim, com posições que seriam bastante humilhantes, por exemplo, para as vítimas do furacão Maria, que mataram cerca de 3.000 pessoas em Porto Rico. Né? Ele tratou com certo desdém, tudo isso em mensagens privadas. É um tema sensível, né? É um tema muito sensível em Porto Rico, né? Mais uma vez, gente, 3.000 pessoas morreram. Eu não sei exatamente qual é a população de Porto Rico, mas é uma ilhazinha, assim, no Caribe. É pequeno. Então, quando você fala de 3.000 pessoas mortas, é algo que atinge uma parcela muito significativa da população porto-riquenha. Quando você fala sobre mensagens homofóbicas, quando você fala sobre mensagens misóginas, isso pegou muito mal para ele. E esse vazamento, portanto, acabou levando as pessoas às ruas, as manifestações foram crescendo e ele finalmente, na noite de ontem, renunciou. Eu digo isso, né, que é um paralelo importante, porque a gente está vendo aqui no Brasil algo parecido, né, acerca de mensagens que são trocadas, você tem uma discussão sobre como que essas mensagens vazaram, né, é uma discussão que pode ter um paralelo lá com uma diferença importante. Lá julgou-se muito mais, na verdade, a opinião pública, né, não estou falando aqui sobre judiciário nem nada, mas julgou muito mais o mérito do que foi debatido nas mensagens e não exatamente como que o vazamento aconteceu. Isso é uma diferença importante. Aqui no Brasil há muito uma discussão sobre se o vazamento foi legal ou se não foi, mas acho que, de qualquer maneira, esse tipo de coisa vai começar a acontecer cada vez mais informações estão na nuvem, cada vez mais coisas são discutidas digitalmente. Então, acho que isso é algo que acontece paralelamente ao Brasil, mas deve ser também um antecedente com relação a coisas que vão acontecer daqui para frente em outros lugares também. Então fica a dica, não tenha o Telegram, não é isso? Não tem o Telegram, né? Não tem o Telegram. Ou então, uma outra alternativa, né? Não seja misógino, racista, homofóbico, não faça nada de ilegal, que você não vai precisar discutir esse tipo de coisa no Telegram ou em qualquer outra plataforma que você queira. Entendi. Tá bom, Tanguy. É isso? Tem mais coisa aí nesse seu saco aí de pautas? Você tinha falado também de política monetária na zona do euro. O que você tem para trazer para a gente aí para encerrar? Você nem entendeu o que é isso, né, cara? Nem entendeu. Política monetária, você vai imprimir papelzinho colorido, dinheiro. É isso. Para você tá bom. Fica sendo isso mesmo. No caso da política monetária europeia, o Mário Draghi, ele nessa semana acabou dando algumas declarações que ficaram muito marcadas, como, por exemplo, tirando do comunicado oficial do Banco Central Europeu, que o Banco Central Europeu continuará buscando manter a inflação abaixo da meta, que é de 2%. Ou seja, nesse sentido, foi interpretado que o Banco Central Europeu pode tolerar um pouquinho mais de inflação para abrir espaço para um pouco mais de crescimento. Claro, bater ali 2% ao ano. É esse nível de tolerância sobre o qual nós estamos falando. E mais, esperava-se aí que houvesse a manutenção da taxa de juros na zona do euro até o ano que vem, 2020, e agora já se fala claramente de uma redução da taxa de juros com o objetivo de estimular a economia europeia, que está num franco processo de desaceleração, em parte impactado pelo Brexit, sobre o qual a gente falava há pouco. Claro que o Brexit impacta a União Europeia e a zona do euro em particular, mas o impacto sobre o Reino Unido acaba sendo muito mais significativo e muito mais forte.
E vem cá, mas quando você fala sobre o crescimento da zona do euro, como é que está, mais ou menos? Como é que está? Tá em desaceleração, mas o cenário era bom ou era apenas mediano? O cenário era bom para o padrão europeu, né? A gente está falando aí de um crescimento que estava na casa de 2% e já está abaixo disso. Já está aí, dependendo do país, 1,5%, 1,6%, 1,3%. Então, você está com um crescimento em queda, e isso é o que mais preocupa o Banco Central Europeu, é a tendência, mais do que o atual cenário, é o que está sendo projetado para o futuro de desaceleração, que se não for revertido agora, pode se tornar algo mais sério. Então, a preocupação do Banco Central Europeu, muito mais do que o momento atual, é o que pode acontecer se não houver aí estímulos monetários para tentar reaquecer a economia europeia dentro de um quadro de tanta incerteza, dentro de um quadro de desaceleração global. O mundo tem passado aí por um processo de desaceleração e mais particularmente dentro da Europa, com tantas incertezas relacionadas ao Brexit. Beleza, você falou que 2% é bom para o cenário europeu. Olha, para o cenário brasileiro também estava bom, hein? Você falou também. Que com o FGTS, com tudo e tal, capaz de chegar a 1,1%, né? 2% tá dando inveja. Já seria maravilhoso, né? Lembrando que o crescimento mundial previsto para este ano pelo Fundo Monetário Internacional está um pouco acima de 3%. Beleza. Daniel, mais alguma coisa? Não, é isso. Beleza. Só queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Pessoal que está lá no redação do Petit Jornal. Se você quiser se tornar um apoiador, você acessa www.petitjornal.com.br. Lá tem todo o conteúdo que a gente produz. Por lá você encontra, inclusive, como fazer o apoio ao Petit Jornal para que a gente siga a nossa trajetória. Beleza? Maravilha, gente. Abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.